Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor na disciplina de Olericultura do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. E essa é a nossa aula 8 sobre cultivo da cebola e do alho. Na semana passada, na semana exclusiva para a feitura das provas, nós não tivemos atividades síncronas, que são aquelas atividades em que o professor e o aluno estão, mesmo que remotamente, no mesmo ambiente, no caso, a plataforma do Zoom que nós temos utilizado. Da mesma forma, não foi postado vídeo aula sobre o assunto, que era a cultura da cebola e do alho. Deixei para vocês apenas 2 textos da Embrapa falando sobre o cultivo dessas 2 espécies. Bem, na aula de hoje, a gente vai fazer aqui essa videoaula sobre a cultura da cebola e do alho, e logo depois que vocês assistirem, entraremos com a live para a discussão e para a resposta das dúvidas que foram postadas no fórum. Algumas das perguntas que estão lá vão ser respondidas durante a live, por isso que eu ainda não fiz a resposta lá pelo fórum, tá bom? Vamos lá. Bem, a cultura da cebola e do alho, elas são 2 plantas que fazem parte da mesma família botânica, que é a família Aliaceae. Então, são 2 plantas do gênero Allium que diferem em condições de espécie, sendo a cebola a espécie conhecida como Allium cepa e o alho conhecido como a espécie Allium sativum. Isso faz com que as plantas, a parte morfológica dessas 2 plantas, sejam muito parecidas do ponto de vista visual. Entretanto, as características abaixo do solo, né, subsuperficiais, elas se modificam. Enquanto eu tenho um bulbo tunicado, no caso da cebola, eu vou ter um outro bulbo, né, de pequenos bulbilhos, no caso do alho. Bem, estima-se que o centro de origem dessas espécies da família Liliaceae seja a Ásia Central, principalmente na região ali do noroeste da Índia, do Afeganistão e das ex-repúblicas soviéticas do Tajiquistão e do Uzbequistão. Então a gente tem um clima bem diferente do clima da região em que nós estamos inseridos, né, do Cerrado, o clima da região do Brasil. Então é um clima totalmente diferente, um clima bem mais frio, e isso vai favorecer a produção dessas 2 espécies justamente nessas regiões. Lembrando que as plantas elas podem ser adaptadas para serem cultivadas em grande parte do globo terrestre, mas elas vão expressar as suas melhores características genéticas e morfológicas quando cultivadas em condições mais próximas do ideal. Então, o caso da cebola e do alho, quando elas são cultivadas, por exemplo, na Índia, na China, que tem climas mais semelhantes ao clima de origem dessas plantas, elas são mais produtivas e têm plantas de melhor qualidade. No mundo, no Brasil, a gente tem um consumo de 1.200.000 toneladas de cebola por ano. É um consumo muito alto, que a gente pode ver que está muito relacionado com o hábito de consumo das famílias. Esse é um trabalho brasileiro que mostra que 89,7% das famílias brasileiras têm um hábito de consumo frequente de alho e cebola. A gente pode ver que o alho ele está ali em 6º lugar, né? Ele perde apenas para a própria cebola, com 89,7% de consumo, de famílias que consomem. Depois vem o tomate, com 88,7%, a batata, a cenoura, o repolho e o alho. Então, a gente pode ver que a cebola e o alho são 2 plantas que são muito consumidas, em termos principalmente de frequência de famílias e de vezes que eles aparecem na mesa da população. É diferente quando a gente fala, por exemplo, de consumo por peso, consumo per capita por pessoa. E aí, lógico que tomate, batata vão ser bem mais consumidos em peso. O alho a gente consome em cerca de 1 quilo, 1,2 kg por pessoa por ano, em algumas regiões que mais consomem. O tomate a gente vai consumir bem mais. Então, isso está relacionado à frequência. Então, todo mundo, a grande parte, 90%, 89% da população brasileira, tem um hábito de consumir cebola. Isso quer dizer que frequentemente eles consomem, não quer dizer que comem 1 quilo de cebola por mês, 2 quilos de cebola por mês. Quer dizer que eles estão frequentes. Quando a gente vai falar de porcentagem de frequência de consumo, a cebola e o alho estão lá em cima. Talvez se a gente for falar de peso, né, de quantidade consumida, a gente vai ter um consumo menor em termos de peso. Mas ele está sempre frequente porque é um tempero, né? Ele não é uma hortaliça consumida como fonte nutricional, ele é consumida como tempero, então ele é bastante utilizado. A produção brasileira, estima-se que a maior parte que produz sejam as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Apenas a região norte não tem produção de alho e cebola em quantidades, né, em áreas comerciais. Tem pequenos produtores que conseguem produzir para subsistência. É uma atividade normalmente de médios e pequenos produtores, mas pode acontecer de grandes produtores também investirem na produção. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas imagens de médios e grandes produtores, áreas de pivô, por exemplo, que o produtor tem o pivô amortizado, que era um pivô, sei lá, para milho, um pivô para soja, e ele já pagou esse pivô e agora está investindo na área das hortaliças. Isso faz com que haja um emprego, uma geração de emprego e fixação do homem no campo de forma gradual e tem crescido a cada ano. A área cultivada nos últimos 5 anos no Brasil tem variado, é uma área pequena, 57 a 68 mil hectares. Se a gente comparar com a usina como a Jalles, por exemplo, que é um padrão de referência em termos de várias coisas para a gente, mas nesse caso do tamanho de área plantada, a área plantada no Brasil de cebola, nesse caso, corresponde a menos da área plantada pela Jalles em cana-de-açúcar. Uma única usina tem área superior à área brasileira de cebola. Isso dá uma produção média de 1,05 e 1,22 milhões de toneladas. A gente viu agora há pouco, vou voltar aqui dois slides, que o consumo brasileiro ele é de 1,2 milhões de toneladas por ano, né? Ficou faltando milhões ali. E o Brasil consegue produzir entre 1,05 e 1,22. O Brasil está produzindo o que consome. É lógico que, por condições climáticas, algumas épocas do ano a gente produz muito, em outras épocas a gente não consegue produzir. Ainda assim, o Brasil precisa importar parte da cebola, e nessa época que ele consegue produzir bastante, ele vai exportar essa cebola para os países vizinhos. Onde está a produção brasileira, né? O Brasil ele consome 35% de toda a cebola consumida no Brasil, ela é produzida na região sul. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os 3 estados mais produtores, principalmente Santa Catarina. Quando a gente vai falar, por exemplo, esses dados são da EPAGRE, né, que é a empresa de extensão rural de Santa Catarina. Quando a gente vai falar de produção de cebola em plantio direto, vou mostrar as imagens daqui a pouquinho, surgiu em Santa Catarina. Sudeste, né, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio e São Paulo, produzem 25% da cebola comercializada e consumida no Brasil, o Nordeste com mais 15% e a Argentina é responsável por 25%. Então, quer dizer que o Brasil consegue produzir na grande parte das regiões, né? O Centro-Oeste produz menos, mas consegue atender um pouquinho do mercado regional. E em uma época do ano, embora o Brasil produza 1,2 milhões, e é o que a gente consome, pela lei da oferta e da procura, a gente tem pouca oferta em algumas épocas do ano, é importante comprar cebola ainda da Argentina. Nessa época a gente produz mais, a gente exporta também para esses outros países da América do Sul. Da onde que a gente pode fazer para poder escolher a cultivar a ser plantada, né? Dentro da cultivar de cebola, existem 3 características importantes que definem o ciclo dessa planta. 60% das cebolas que nós temos no Brasil e dos materiais que nós temos para plantio são cebolas consideradas precoces. 30% são cebolas tardias e os outros, semi-precoces, tardios, ciclo longo e tal, vão ser em torno de 10%. Dentre essas cultivares de ciclo precoce, tardia e as outras, a gente vai ter algumas que se destacam. Então, por exemplo, cultivares, variedades de ciclo precoce, né, são aquelas que têm dia curto, precisam de 11 a 12 horas de dia de iluminação, né, por dia. As duas mais produzidas no Brasil são a Bahia precoce e a Bola precoce. Então, são as duas variedades importantes que nós temos na produção de cebola no Brasil, para dias curtos, para as regiões de dias curtos de ciclo precoce. As de ciclo médio, nós vamos ter um fotoperíodo até 13 horas, então de 12 a 13 horas de luz diariamente. Então vão ser as 3 variedades mais plantadas, são a crioula, a jupuranga e a jubileu. Então, essas 3 cultivares de ciclo médio são as mais plantadas. Enquanto a cultivar mais plantada para regiões de ciclo tardio, que seriam de dias longos, com mais de 13 horas de iluminação diária, é a cultivar Norte 14. Então, eu trouxe para vocês aqui 6 cultivares de cebola com grande importância. A Norte 14, de ciclo tardio, a crioula, jupuranga e a jubileu, de ciclo médio, e a Bahia precoce e a bola precoce, de ciclo precoce, com dias mais curtos. Custo de produção, que é uma informação que muitos perguntam, né?
O custo de produção hoje no Brasil, ele varia entre 8 e 10 toneladas por hectare. Então, o produtor vai gastar entre 8 e 10 toneladas para se produzir 1 hectare de cebola, e o custo é R$ 3.800 desse valor, em média, vai para pagamento de mão de obra. E o restante fica com insumos, adubo, semente, calcário, né? Preparo, as horas máquinas, preparo de solo, aração, gradagem, plantio, colheita. Então, a maior parte, mais de 60% do custo de produção, ele está voltado com o pagamento de insumos e horas máquinas. E isso dá para a gente um valor médio de que, se o produtor conseguir produzir 20 toneladas de cebola por hectare, o custo de produção para ele vai sair em torno de 40 centavos o quilo produzido. Se ele aumentar a produção para 30 toneladas, o custo de produção já cai para 33 centavos por quilo produzido. E aí a gente chega no mercado, né, a cebola vai estar lá R$ 2,50 o quilo. O produtor, o custo de produção dele foi 40, muitas vezes ele vai vender isso a 60, 70 centavos o quilo, ganhar 30, 40 centavos. E o supermercado, o atravessador, o atacadista, a Ceasa, é quem vão ficar com a maior parte do lucro, né? Muitas vezes com um trabalho bem menor, que seria do escoamento de produção, enquanto o produtor que arcou com problema de praga, de doença, de chuva, né, que fica muitas vezes mais prejudicado. Por isso que a gente deve, quando possível, favorecer a compra direta de hortaliças do pequeno produtor, né? Então, vai na feira, compra do produtor, o preço, na maioria das vezes, vai estar mais em conta do que no supermercado, a qualidade vai estar melhor, o tempo de prateleira vai ser menor, né? Eu falo assim, do tempo que ele colheu até a hora que você vai consumir vai ser menor do que se esse produto foi produzido, foi vendido para uma feira, na feira foi para o supermercado foi para a sua casa. Esse tempo de prateleira maior que ficou, ele vai diminuir na qualidade de vida do produto. Bem, existem duas formas de cultivar cebola. Uma delas é a que a gente chama de área contínua, que seria aquela cebola que a gente não faz levantamento de canteiros, então prepara todo o solo e faz o plantio. Essa imagem é um exemplo. São necessários 300 centímetros quadrados para se cultivar uma cabeça de cebola, uma planta de cebola. Então, o espaçamento é 30 centímetros entre plantas e 10 centímetros entre linhas, 30 centímetros entre linhas e 10 centímetros entre plantas. Então, 10 vezes 30, eu vou ter 300 centímetros quadrados para cada planta se desenvolver. A outra forma de se produzir é em área de sistema de canteiros, da mesma forma como é cultivado o alho. E aí a gente faz os canteiros, o espaçamento entre linhas já é um pouco mais adensado, em vez de 30, a gente fica com 25 centímetros, mas a gente distancia um pouco mais as plantas em termos de espaçamento entre plantas. Então, em vez de eu ter 10 centímetros entre plantas, agora eu tenho 12 centímetros. Então, espaçamento em área contínua de 30 por 10, espaçamento em área de canteiros, eu vou ter de 25 por 12. Esse é um sistema chamado sistema curitibanos. Por que isso é importante? Manteve os 300 centímetros quadrados, que é o que a planta precisa. Então, tanto faz 10 por 30 ou 12 por 25, o espaçamento ali, a área necessária para o desenvolvimento da planta vai ser mantido. Então, aqui eu tenho uma área, por que o plantio direto, por exemplo, ele foi muito desenvolvido no cultivo de alho e de cebola no Brasil? Justamente porque as áreas que eram cultivadas, principalmente em Santa Catarina, são áreas bem declivosas. E mesmo sendo um bulbo, né, subterrâneo, que vai precisar revolver o solo, não precisa revolver todo o solo, basta revolver na linha de colheita, né, na linha de plantio, para poder fazer essa colheita. Aqui tem um espaçamento adequado, né, mais ou menos 10 centímetros entre uma planta e outra, essa é uma planta de cebola, e essas são as cebolas que vão ser produzidas, né? A gente vai ter um processo, daqui a pouquinho eu vou falar de cura, que é antes de realmente colher e levar essas plantas para comercialização. A semeadura ela é feita direta, então não há produção de muda de cebola. A produção ela é feita por semeadura direta. Pode utilizar máquinas como essas da imagem. Um grande problema é que nas hortaliças, a maioria das vezes, a gente vai ter máquinas adaptadas, né? Tecnologias adaptadas, as gambiarras. Isso vai fazer com que a qualidade da máquina vai influenciar muito na profundidade do plantio, no preparo do solo e também vai influenciar na irrigação. Então, a gente tem desuniformidade em tudo isso. A máquina de plantio muitas vezes é ruim, não faz um plantio com a profundidade adequada, o preparo do solo desuniforme também vai prejudicar a emergência dessas plantas e a irrigação desuniforme também vai prejudicar o desenvolvimento e crescimento dessas plantas.
Hoje a gente já tem, isso é uma imagem, por exemplo, de desuniformidade de bulbos. Muito adensado, a gente tem bulbos aqui competindo por espaço, a gente deveria ter 10 centímetros entre plantas e 25 centímetros entre linhas. A gente tem uma planta muito adensada em que não há espaço para essa cebola se desenvolver. Qual que é a vantagem, digamos, disso? É o custo mais barato. O produtor a planta com a plantadeira que ele tem, ele vai utilizar, só que ele vai gastar muito mais semente, ele vai gastar, vai ter uma desuniformidade de bulbo, né? Então é um problema quando a gente planta com essas máquinas desreguladas. No cerrado, a gente tem visto crescer um pouco as espécies, o número de espécies adaptadas para o nosso ambiente cerrado, e a gente já tem plantios em áreas bem uniformes, de relevo bem uniforme, e a semeadura mais tecnificada. Por exemplo, tem uma máquina que faz 3 linhas ao mesmo tempo, né? Então a gente três canteiros ao mesmo tempo, né? A gente vai ter plantas nesse formato aqui, com os canteiros bem mais, com o espaçamento bem mais adequado. Então está aqui o espaçamento, 25 centímetros entre linhas, 12 centímetros entre plantas, né? Aqui já mais para o final do ciclo da planta. Tem crescido no Brasil o que a gente chama de semeadura direta na palha. Então, alguns pesquisadores, principalmente o Dr. Nuno Madeira, lá da Embrapa Hortaliças, Dr. Jorgenton, lá da Emater de Minas Gerais e outros, eles têm trabalhado com a parte de semeadura direta na palha, para várias hortaliças, não só cebola. E a cebola tem se destacado, né? Então a gente observa que essas cebolas têm produzido bem, têm mantido umidade no solo, elas não têm rachado, elas têm produzido de forma satisfatória, né? Bem, em relação a condições climáticas, né? A temperatura ela é muito importante, principalmente porque a formação dos bulbos ela é acelerada em condições de altas temperaturas e baixa umidade. Entretanto, quando a gente tem baixa temperatura, a gente vai ter problema de retardo dessa formação dos bulbos. Temperaturas também muito altas, por exemplo, Goiás, a gente vai ter temperaturas assim, 32 graus, na fase inicial, pode favorecer a bulbificação precoce, prematura. Então, por exemplo, quando eu tenho uma planta de cebola, ela vai fazer a parte fotossintética, desenvolvimento de folhas, para poder desenvolver o crescimento. Quando essa planta atinge um determinado tamanho, ela vai passar os fotoassimilados para os seus bulbos para poder encher basicamente essa cabeça de cebola, né? Quando eu tenho uma temperatura muito alta, há uma bulbificação precoce, sem que essa planta tenha, até então, produzido folhas suficientes para entrar no processo de bulbificação. Então, é um problema. Temperaturas muito baixas também, abaixo de 10 graus por períodos muito extensos, podem também induzir o florescimento prematuro. E aí a gente já viu que o produtor de semente, ele quer produzir semente. Mas o produtor de cebola, cabeça, de hortaliças, ele não quer que a planta entre em processo reprodutivo, porque isso perde qualidade do seu produto comercial. Então, o ideal seria que a gente tivesse temperaturas entre 15 graus e meio e 21,1 graus. Então, a temperatura mais as regiões sul, da região sudeste do país. E agora, também na região de Cristalina, aqui em Goiás, a gente tem visto um pouco de cebola sendo produzida nessas regiões, justamente por conta do clima ser mais favorável. A irrigação pode ser feita por todos os sistemas. A aspersão é aquela que tem mais se desenvolvido, tem sido mais aceita, justamente pelo menor custo de implantação. Muitas vezes os produtores têm utilizado o que a gente chama de pivô amortizado, ele já pagou esse pivô para uso com outras espécies e agora está aproveitando. Final do ciclo, a gente vai fazer o que a gente chama de cura e corte a campo. Então é necessário que o solo seja revolvido, né, que essas cebolas sejam retiradas do solo, e elas vão ficar em torno de 7 a 10 dias no solo, sob o sol, para que as folhas externas ali daquela cebola ela seque, criando aquela película, né, criando aquela casca, e as folhas também sequem, favorecendo o processo de colheita. Então, a cura é o processo em que as plantas ficam sob o sol cerca de 7 a 10 dias, para que haja a formação dessa película firme e favoreça o processo de transporte. Se a gente transportar uma planta de cebola, né, uma cabeça de cebola dessa, logo após a colheita, a gente vai ter uma grande quantidade de umidade e isso vai ser prejudicial no transporte. Então, é importante que haja esse processo de secamento, né, de cura. Depois que a colheita, né? Então aqui a máquina está passando, está revolvendo as cebolas, deixando elas expostas, elas vão ficar para serem curadas de 7 a 10 dias,
nesse formato aqui, né? Então, porque ele retirou a parte aérea das plantas, depois vem revolvendo o solo, deixando essas cebolas expostas, e depois vem a parte propriamente da catação dessas plantas, dessas cebolas, e o ensacamento para o transporte. Bem, sobre o alho, é um pouquinho menos coisa que eu tenho para falar para vocês, mas também é importante, não vou dividir essa videoaula, para ficar pequena. O alho ele tem crescido o consumo e a produção no Brasil, né? A gente vê que tem essa linha vermelha, é a área plantada com alho no Brasil de 81 até 2007, como já disse, dados atualizados para hortaliças é complicado de se encontrar, e a linha preta é a produção. Então, a gente vê que a produção brasileira saiu de 40 toneladas, né, 40 mil toneladas em 81 e chegou a quase 80 mil toneladas já. Isso que chegou a ter em 2003 uma produção de 120 mil toneladas. Está muito relacionado com questões de fornecimento do alho chinês. Então, a China é o maior produtor de alho do mundo. Isso está muito ligado com quando o Brasil produz mais alho, normalmente é que a China diminuiu a sua oferta. Provavelmente esse ano nós vamos ter uma expansão da produção de alho nacional, justamente porque a maior parte do alho brasileiro vem da China e a China não está conseguindo exportar. Em média, saem do porto chinês 2 mil containers por dia, e aí agora estão saindo 50 containers. Perdão, saem 50 mil containers por dia e agora está saindo 2 mil containers. Então a gente tem visto que vai começar a faltar alguns produtos que vêm da China nos países aqui do outro lado do mundo. O consumo brasileiro ele passou de 490 gramas em 1960, acho que nenhum de nós aqui que está assistindo essa aula da turma era nascido ainda, e hoje, em 2007, os dados mais recentes, já passou para mais de 1 quilo o consumo por pessoa por ano. Então, a gente tem aumentado bastante, né? Demorou aí 50, 60 anos para dobrar a quantidade de alho consumido. Aqui a gente tem a média de produtividade, são dados da ANAPA, que é a Agência Nacional de Produtores de Alho, a AGAPA, a CAPA, a GOPA, são as agências goianas, agências de várias regiões do Brasil. Isso mostra que há um aumento de produtividade, né? A produtividade brasileira em 80, ela estava em torno de 3 toneladas por hectare, e em 2007 chegou aí a 15 toneladas por hectare. Então foram 27 anos e o aumento de mais de 3 para 15, né? Aumentou 5 vezes a produção brasileira de alho. Aqui a gente tem um gráfico interessante da FAO, da Fundação das Nações Unidas para a Agricultura, que mostra a produção mundial de alho. 75% de todo o alho produzido no mundo está na China. Depois a gente tem a Índia com 4%, né, os outros países, Espanha, Rússia. O Brasil está ali com uma fatia de 1% da produção de alho. Né? Então isso explica por que o Brasil precisa ainda comprar alho chinês e que provavelmente esse ano a gente vai ter um desabastecimento de alho e aí o produtor brasileiro interno vai precisar repor essa demanda. Né? Temperatura ideal entre 14 e 18 graus, vai ser formação de bulbilhos, né, dos dentes de alho que vão formar bem essa cabeça. Então, o dente de alho, que é uma cabeça, que é um bulbo tunicar, um bulbo, ele vai ser formado a partir de bulbilhos, que é a própria semente de alho, né? Então, quando vai plantar alho, planta o próprio alho, normalmente, porque ele tem condições de uma estrutura de reprodução vegetativa. Época de plantio. A época de plantio é de março a abril e a colheita de setembro a outubro. Então, esse alho que nós estamos consumindo agora, provavelmente é um alho da safra passada, né, no Brasil. E se for alho chinês, ele é um alho que lá, por conta do clima, ele consegue produzir durante o ano inteiro. Então, agora nós estamos encerrando o plantio do alho e esse alho nosso vai começar a ser colhido em setembro e outubro. Então, o alho que a gente está consumindo é referente à safra passada. Plantio. O espaçamento entre os bulbilhos, né, deve ser entre 3 e 4 centímetros, é um sulco com 3 a 4 centímetros de abertura e 2 a 3 centímetros de profundidade. E as linhas vão ser, os sulcos, né, de plantio, as linhas de plantio, de 25 a 30 centímetros de espaçamento um do outro. A gente vai ter esse formato aqui na hora da colheita, né? Então, depois de fazer a colheita, a gente faz 2 processos que são toalete, que é a limpeza do excesso de folhas, né, daquelas estruturas externas do alho, e o armazenamento e comercialização. No Brasil, comumente, a gente faz a comercialização em caixas de papelão,
e alguns dos alhos importados, eles vêm, ainda tem comercialização nacional nessa forma, mas vem em caixas sextavadas, né? Então essas caixas que são, oitavadas, perdão, que são caixas de madeira de pinos com 8 lados, né? Então a gente observa aqui que a gente tem oito, oito tábuas que formam essa estrutura e elas vêm em caixas com 10 quilos ou em caixas de papelão de 10 quilos. É uma curiosidade, quando eu trabalhei no Carrefour, foi um pouco tempo, antes de entrar na faculdade, o Carrefour ele tem uma pessoa responsável pela compra de alho na China. Então, esse engenheiro agrônomo, ele mora na China, ele compra alho e ele exporta para o Brasil nos navios. Quando esse alho chega no Porto de Santos, ele é distribuído para as unidades do Carrefour no Brasil inteiro e lá fica armazenado em temperatura resfriado, né, para que esse alho não brote. 2 vezes por semana, os funcionários do Carrefour, nesse caso, quando eu trabalhava em Brasília, eu era o responsável, tinha que ir até a câmara fria, pegar uma amostra qualquer desse alho e ver se esse alho não estava brotando. Porque quando esse alho está brotando, quer dizer que ele já está perdendo a qualidade dele como tempero e ele está virando uma semente. E aí, nessas horas, a gente anuncia o comercial e fala, ó, pessoal, aqui a gente está tendo problema com o alho está começando a brotar. E aí você vê o alho sair de R$ 23 para R$ 16 a promoção e a gente manda esse alho para os supermercados. Então, grandes supermercados trabalham dessa forma. Eles não compram alho nacional, eles compram alho importado, que vem lá da China, armazenam em grandes armazéns bem refrigerados, e caso haja um problema de brotação, um problema de doença de pós-colheita, esse material, ele rapidamente ele vai ser colocado em promoção para ser vendido, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre alho e cebola. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, a gente bate um papo para falar um pouquinho sobre a produção e já começar a pensar nos trabalhos da segunda VA. Então não perca a nossa live de hoje. Um abraço a todos.